Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. O programa de hoje é Como um Alerta, uma reflexão sempre muito importante para todos nós que já estamos inseridos neste código divino que é o Evangelho. Há mais de 2000 anos, Jesus esteve entre nós e conta com o nosso esforço e com o nosso trabalho para que nos elevemos a novos padrões de vida. Mas isso exige que entendamos o que realmente permanece, o que fica, o que atravessa a matéria e segue conosco na vida imortal. E é sobre isso que falaremos hoje, o patrimônio espiritual, o que de fato é realmente nosso. Prepare-se, o Esferas da Vida, Patrimônio do Espírito, está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. O que levamos desta vida? Sabemos e já temos o costume de dizer que todos os bens materiais ficam aqui. A gente não leva nada, nem casa, nem apartamento, nem fazenda, nem automóvel, nem beleza, não é? Ai, não levamos nada dessa vida. Mas no dia a dia, nosso comportamento é como se a gente fosse levar tudo. Segundo as instruções dos amigos espirituais, levamos apenas aquilo que é de uso do espírito. Esse é o verdadeiro patrimônio. E o que será que é do uso do espírito, gente? É sempre útil relembrar aqui esse capítulo do Evangelho e agora com ele, Rodrigo Miranda, querido palestrante estudioso, que a gente conversa deste assunto super importante, relevante, parece fácil, mas no dia a dia, Rodrigo, é difícil, não é? Exatamente. Olá, Priscila. Olá, amigos. Espero encontrá-los bem. É uma grande alegria, uma verdadeira honra retornar aqui ao programa. Que Jesus possa nos inspirar às reflexões dessa oportunidade. Com certeza. É um grande desafio porque nós vivemos na Terra como se para sempre aqui permanecêssemos, quando na verdade a nossa realidade é espiritual. Quais são os valores que detêm o nosso espírito? E a partir daí, o que cultivar, o que valorizar, como viver a vida como espírito. Eis um grande desafio. Mesmo. A gente vai falar hoje como viver no mundo sem ser do mundo, não é verdade? Mas antes da gente começar a refletir e aprofundar, eu faço questão de apresentá-lo, obviamente. Rodrigo Miranda nasceu, reside em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo, administrador de empresas, com ênfase em marketing e gerência regional, também em instituição financeira, grande estudioso do espiritismo, palestrante, fundador do Centro Espírita A Caminho da Luz, também fica em Jundiaí, este centro, não é? Já esteve conosco, que bom que pôde voltar e ainda pode voltar presencialmente. Pra gente, a honra é todíssima nossa, viu, Rodrigo? Muito obrigado. E a gente fica muito feliz. E a gente tem que operar no mundo sem ser do mundo e parece muito difícil trabalhar essa dualidade de sermos espíritos num mundo material. Conta um pouquinho pra gente, a gente vai falar aqui do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo bem importante para todos nós que já estudamos e sabemos da importância de dar o valor para as coisas certas, mas sem desvalorizar a matéria. Como que a gente enxerga a matéria, como que a gente enxerga os atributos espirituais, Rodrigo? Muito bem, é um capítulo muito importante, não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16.
E especificamente nesse item 9, o Espírito Pascal, ele nos faz esse convite. O que realmente é nosso? Porque, Priscila, se formos observar, muitas vezes nós caímos numa rotina. Levantamos, trabalhamos, lidamos no nosso dia a dia com família, dormimos, para repetir tudo isso na sequência e assim por diante. Como se as buscas fossem especificamente aqui da Terra. Só que necessariamente chega um momento em que nos deparamos com uma realidade, que somos mortais. E a partir daí, o que aguardar, o que esperar nesse mundo espiritual? E nós que temos a consciência da sobrevivência do espírito, já também nos conscientizamos de como lidar aqui na Terra com essas necessidades, né, com esses desafios, porque são desafios. E aí Pascal vem nos chamar a atenção para isso e ele coloca 3 atributos importantes que nós levaremos. Ele se refere à inteligência, aos conhecimentos e às qualidades morais ou aos valores morais. Isso como atributo do Espírito, como patrimônio dele e que não dependerá de nada que permanecerá na Terra. Interessante notar que nós viemos também com esses recursos, aqui usufruímos de benefícios dados por dádiva de Deus a nós e retornaremos ao mundo espiritual levando essas nossas conquistas. Ficar estacionados nesse momento da humanidade será um grande prejuízo. E eu tenho certeza que nós temos esse potencial para avançar e falaremos sobre isso hoje. Então a gente percebe que não pesa essa mochilinha do espírito imortal quando a gente vai colocar inteligência, conhecimento, desenvolvimento de virtudes, nada pesa, não é nada material. A gente vai embora e a gente volta, não do jeito que a gente ficou, se Deus quiser a gente volta melhor, com mais virtudes desenvolvidas, não é? Com mais conhecimento, com mais inteligência, mas é algo que de fato não precisa se preocupar com a matéria. Mas por quê? Como que o Espiritismo explica a necessidade da matéria, Rodrigo? Por que a gente precisa, então, passar por este estágio material neste momento da nossa evolução? Tudo que é material é para uso, de alguma forma, para o espírito se desenvolver, né? Nós lidamos com isso. Quando falamos em inteligência, por exemplo, tem a inteligência material. Então, nós somos obrigados a lidar com os números e desenvolvemos a inteligência matemática, com os sons, com a música, a inteligência musical, as ciências que nos desafiam frente às doenças, e aí vem a ciência sendo desenvolvida, as ciências biológicas. Todos os recursos daqui nós deveremos aprender, porque o espírito saído da mão do Criador simples e ignorante, ele tem um percurso belíssimo de progresso. Somos deuses, no dizer de Jesus. Rumamos à perfeição relativa, porque é absoluta somente Deus. E é nesse contato com a matéria que vamos desenvolvendo o nosso ser espiritual. Até o momento em que não precisaremos diretamente dessa matéria, quando já formos espíritos iluminados. Daí retornaremos ao mundo material, em missão específica, no auxílio ao próximo, mas na fase atual, Priscila, ainda precisamos disso, de nos desenvolvermos através de alguns chacoalhões que a vida nos apresenta. Então a gente pode dizer que a matéria é um meio para que os atributos do espírito sejam desenvolvidos. Perfeito. A matéria é meio, não é fim. A finalidade nunca vai ser material. A matéria é para ser utilizada como um instrumento para que a gente se desenvolva e desenvolva os valores realmente espirituais. No entanto, nós vivemos como se dela dependêssemos para sempre e a levaríamos também ao mundo espiritual, não é? E é engraçado que nós espíritas sabemos, né, da nossa questão, da nossa essência, que somos espíritos em processo de evolução, que a matéria é um instrumento, que a matéria é esse meio para que a gente se desenvolva, que desenvolva os valores do espírito, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de viver de fato a espiritualidade acima da materialidade. Como que você vê? A gente se perde nessa bolha material? Demais. Por isso que nós temos que ter atenção. E aqui é realmente uma reflexão
para o nosso autoconhecimento. Porque, principalmente nós espíritas, temos muitas informações. Mas quanto dessas informações já convertemos em compreensão? Ou seja, a nossa vida já se adequou à informação que eu tenho? Nós conhecemos. Lei de causa e efeito. Então sabemos que tudo aquilo que fazemos irá gerar uma repercussão positiva ou não, né, para nós mesmos. Conhecemos o mundo espiritual, a imortalidade da alma. Sabemos que a Terra é esse planeta na periferia da Via Láctea, mas há muitas moradas na casa do Pai. Reconhecemos na mediunidade a possibilidade do intercâmbio com esse mundo espiritual, com os nossos entes queridos que já partiram. Sabemos das ondas, das sintonias, das frequências vibratórias. Mas com tanta informação, por que ainda temos dificuldade, por exemplo, de perdoar? De não sermos ingratos? De trabalharmos a indulgência, a benevolência, de sermos bons, de darmos um bom dia, querendo dar o bom dia, de termos uma vida simples, sem sermos simplistas. Então, como converter? Eis o grande desafio para esse momento em que estamos nessa sociedade consumista, que muitas vezes nos convida a fugas psicológicas, como verdadeiras bengalas, as compras, as viagens infindáveis, como se pudéssemos fugir de nós mesmos. Encarar, então, a nossa realidade espiritual será fundamental. Nós somos espíritos numa experiência material. Essa consciência vai definir verdadeiros rumos. E o Espiritismo faz esse despertar, nos ajuda com esse despertar, com essa abrir a nossa consciência para uma vida muito mais abundante, como Jesus sempre quis que tivéssemos, uma vida abundante, a vida abundante, a vida da imortalidade. Rodrigo, a gente tem bem no comecinho desse capítulo aquela grande pergunta emblemática do que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna. E aí Jesus responde: ide vender o que tendes e dai aos pobres, e você terá a vida eterna. A salvação seria simples assim? Vamos vender tudo que a gente tem e seguir Jesus na simplicidade. Como que a gente pode olhar para essa primeira lição do capítulo e entender como que a gente pode operar de fato e entender o que seria isso, né, relacionado ao apego, aos bens? Eu vejo como um convite a olhar o nosso sentimento. Porque eu posso ter os maiores recursos materiais, só que o que eu sinto diante dessa posse? Eu a possuo ou sou por ela possuído? Né? Então, qual o convite de Jesus? Talvez ele tivesse percebido um apego naquele candidato a discípulo. Né? Foi um convite. Talvez para mim ou para você, o chamado dele fosse outro. Talvez ele pudesse nos falar: deixa a ideia do prestígio, deixa a ideia do poder e do mando, e vem e me siga. Deixe isso, deixe aquilo. Então eu pergunto aos nossos amigos, por eu também já ter refletido isso, a você, o que nós precisamos deixar nessa hora para seguir a Jesus? O que ainda nos aprisiona para efetivarmos essa grande viagem, saindo da sombra dele e caminhando ao seu lado? Porque ele conta conosco nessa hora. Claro. E esse convite vai de discípulo a discípulo, e ele nos conhece. O bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma, ele sabe o nosso nome. E ele fez esse convite a variados discípulos, candidatos a discípulos, que abandonaram, sem abandonarem as responsabilidades, mas abandonaram tudo aquilo que era de apego da terra para seguir com ele e alçar o voo espiritual. Sim, então a gente percebe que o apego é um grande obstáculo, independentemente se é ao poder, ao prestígio, ao prazer, aos vícios. A gente tem que aprender a desapegar, é isso, Rodrigo? Exato. E aí o grande desafio é como ter o usufruto desses benefícios e saber utilizá-lo espiritualmente. Eu consigo viver como espírito 24 horas? Seria o ideal, mas ainda é um desafio. Então, no meu ambiente profissional, por exemplo,
Algumas pessoas falam, mas como que eu posso fazer caridade? Eu sou um profissional da beleza. Eu fico o dia inteiro ali trabalhando com vaidade. Espera um pouquinho. Você é um espírito. Você diretamente conversa com as suas clientes o dia todo. Você manipula energias ali lidando com ela. Então qual é o assunto? É edificante? Está trabalhando para Jesus. Ela abre o seu coração. Nossa, eu tenho algumas clientes ali que falam a vida... Então, qual é o seu conselho? Você fala o que convém à sã doutrina ou você fala pelo seu tormento? O outro diz, eu sou um vendedor, então eu lido com coisas materiais, mas qual a qualidade da venda? Você trabalha de forma honesta, né? Vendendo o produto de primeira como sendo de primeiro, de segunda com o preço de segunda, muito justo. Está trabalhando a honestidade. Então, qual é o nosso convite? Espiritualizar o nosso dia a dia. Levar conosco, né, todo esse conhecimento que falamos e efetivamente colocarmos em prática essa realidade, Priscila. Esferas da Vida, hoje com ele, Rodrigo Miranda, e chegamos ao nosso Momento Chico Xavier, que nos traz uma importante participação, ajudando-nos a entender que a pessoa que procede em busca apenas dos bens materiais e em proveito do próprio egoísmo, encontra-se, de certo modo, adoecida. Quando vivemos exclusivamente para acumular, operamos no organismo social uma verdadeira trombose. Confira Chico Xavier. Momento Chico Xavier. A criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro, de modo algum desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos, porque eles são profundamente dignos diante do Senhor, como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres, vamos dizer assim, porque nós todos somos ricos diante de Deus. Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé, e a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Paz espera. Porta Joia Lingerie. E nós estamos retornando das nossas férias. E aí você já sabe, março é o mês da nossa mega promoção. Todas
toda a linha que foi descontinuada das fábricas com 50% de desconto e ainda você pode fazer em 6 vezes no cartão de crédito. Não deixe de vir conferir e aproveitar sempre aquela promoção habitual de março no Porta Joia Araraquara. Aguardamos você para aquele cafezinho. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Complexo Bom Jesus. Eu sou Eliane Baruch Bignotto, sou do Complexo Bom Jesus. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como a gente tentar nos reformar, nos tornar pessoas melhores. Nos dias de hoje andamos muito atribulados, né? Até com os nossos relacionamentos diversos, né? Família, trabalho, enfim. Penso que devemos agir de uma maneira nos tornar mais mansos, né? Mais tranquilos. E a espiritualidade nos diz que a prudência é realmente um atributo que devemos trabalhar, devemos dia a dia agir de uma maneira prudente. Não prudente só no atravessar a rua, só no carregar alguma coisa, nós temos que ser prudentes com nós mesmos, conosco, na maneira no pensar, no falar e no agir. A prudência nos torna mais naturais, mais simples, mais tranquilos, nos torna mais serenos e, principalmente, mais conscientes. Nós precisamos estar vivendo sempre, cada minuto, como se fosse o último, respeitando o próximo como gostaríamos integralmente que nos respeitassem. Então, reflitam sobre isso. Trabalhem a prudência de uma maneira tranquila, natural e leve. Paz espera. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida. Nossa pauta é um alerta para voltarmos aí à rota, é isso mesmo. Às vezes nós nos perdemos neste mundão material, mas estamos de passagem. Viemos para cá aumentar o nosso patrimônio, mas é o patrimônio espiritual, não é o patrimônio material. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje desse quadro é sobre a simplicidade. Vejam lá, quando você conhece a simplicidade, ela te apresenta, olha, a paz e a felicidade. E isso não significa se acomodar na escassez, viu, gente? Isso é sobre a abundância que a gratidão nos mostra. @Desenho que Fala toda semana aqui no Esferas da Vida para vocês. Vocês podem ir lá no Instagram do Desenho que Fala, é @Desenho que Fala, e vocês vão encontrar várias mensagens evangélicas, espirituais, espíritas, de motivação, de uma maneira bem simples, mas bem tocante. Todos conseguem entender e aprofundar as mensagens do @Desenho que Fala, desse perfil do Instagram. E voltamos para o nosso entrevistado, Rodrigo Miranda, que está nos ajudando com a questão do patrimônio, mas é sobre o patrimônio espiritual que a gente conversa aqui hoje, que é esse patrimônio que a gente veio desenvolver por meio da matéria, que é o nosso meio de fato, mas a gente precisa desenvolver esse patrimônio, que é um patrimônio do espírito, que você dividiu em 3 no primeiro bloco, Rodrigo: inteligência, conhecimento e valores morais, certo? Exato. E quando a gente fala de inteligência, não é só a questão intelectual. Como que você aprofunda a questão da inteligência? Muitas pessoas se dizem racionais,
Mas o verdadeiro racional, do ponto de vista do espírito, é aquele que faz a conexão com a lei de Deus. Então, realmente, ele raciocina de acordo com a lei de Deus e procura vivê-la. Quando a gente pensa no desenvolvimento da inteligência, conectado a essa lei de Deus, nós passamos a viver uma maior responsabilidade espiritual. O que eu devo falar? Como devo lidar com essa ou com aquela situação? E podemos exemplificar, Pri. Vamos imaginar que no ambiente doméstico, no nosso lar, que é onde estão aqueles espíritos, de acordo com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que via de regra são os mesmos ao longo das eras e nos reencontramos com as dificuldades e com os vínculos afetivos que já conquistamos. Claro. E nesse ínterim, eu tenho aquele, por exemplo, com maior dificuldade. E ele vem e me provoca. Se eu não utilizar a inteligência espiritual, muitas vezes eu vou responder com a minha personalidade. Eu posso me tornar agressivo, posso ter uma ideia de vingança, eu posso utilizar do meu autoritarismo, por exemplo, e rebaixá-lo, criando todo um sistema de maiores dores. Utilizando, no entanto, a inteligência espiritual, eu procurarei o quê? Perceber em mim, já que eu estou nesse processo de autoconhecimento, o porquê esse contato com esse espírito está me trazendo dificuldades. Por que eu estou impaciente? Por que eu senti raiva? Por que eu esperava uma outra atitude dele e isso, por não ter vindo, me deixou tão para baixo? E dentro dessa reflexão, acionado a lei e vinculado à minha necessidade como espírito, eu começarei a analisar o que vou responder. E muitas vezes será o silêncio. Lembrando da água da paz, aconselhada por Maria João de Deus, a Chico. Tem momentos que eu analisarei que é melhor ficar quieto, para depois, através de um diálogo, eu conversar, colocar o meu ponto de vista, num tom adequado, porque muitas vezes nós caímos pelo tom de voz, colocamos um tom a mais, somos agressivos. Com serenidade, procurarei o melhor instante. Em outros momentos, eu poderei ponderar que aquilo, né, que eu esperava da pessoa não veio, porque eu também estou em tratamento. Estou em tratamento, às vezes, com a minha vaidade. Eu não fui lembrado, mas foi uma situação em que eu também tive essa prova, foi um teste. Então, essa inteligência vai me ajudando a não falar qualquer coisa, mas falar aquilo que é importante, que faz sentido e conexão com o outro, porque como pétalas jogadas ao ar, ao vento, e depois para eu recolher. Claro. Né? Então eu vou pensar antes de fazer. Isso é inteligência espiritual. E a gente percebe que a inteligência espiritual está diretamente relacionada com o desenvolvimento das virtudes, com o desenvolvimento dos valores morais, que você dividiu em 3, mas a partir do momento que eu consigo me relacionar melhor com quem? Como? Por meio da paciência, da benevolência, da indulgência, do perdão, 70 vezes 7. Então eu consigo perdoar o outro, eu consigo entender aquela falha, eu consigo amenizar, às vezes falar, passou pano quente. Não, porque eu sei que eu preciso perdoá-lo, porque eu também já fiz isso, ou eu também tenho fragilidades humanas, como todo mundo. Então, assim, essa questão do desenvolvimento das virtudes, ela é crucial para a nossa evolução espiritual. Rodrigo, você não acha? Que a gente está mais aqui para desenvolver... Eu lembro de uma frase do Emmanuel, a gente acredita que a gente tem missões grandiosas. Qual será a minha missão? A gente entra, às vezes, em grandes questões existenciais. O que será que eu vim fazer nessa reencarnação? Né? E a gente acredita que seja algo, muitas vezes, na nossa pequenez, que seja algo um pouquinho maior do que a gente, né, gostaria, enfim. Mas não, a gente veio aqui desenvolver o bem, a gente veio aqui aprender a ser bom. É mais simples do que parece, não é? Excelente a sua colocação. Qual é a minha obra? O que eu vim desenvolver aqui na Terra? E nós, como espíritas, sabemos que temos a programação reencarnatória. Então, qual sentimento eu vim transformar? Qual eu vim construir? E sem uma pessoa para me relacionar, eu não consigo isso. Se eu me isolo, somente o eremita no deserto teria uma liberdade restrita, diz o Livro dos Espíritos.
A partir do momento em que eu lido com alguém, seja no lar, no ambiente profissional, há direitos e deveres. Eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. E qual sentimento eu vim transformar? Quando a gente pensa em valores morais, a moral é a regra do bem proceder, né? Questão 629, lá do Livro dos Espíritos também. O bem proceder, fazer o bem, né? Desenvolver em si o reino de Deus. O reino de Deus são os sentimentos que compõem os espíritos puros, os espíritos crísticos. E para chegar a esse ponto, e nós chegaremos, e tão mais breve quanto maior for o nosso esforço, nós precisamos lidar com essas situações com o outro. São os grandes desafios. Me recordo do livro Boa Nova, Joana de Cusa. Ela tinha um problema doméstico, foi ao mestre, certa vez em casa de Pedro, isso mesmo. E a grande reclamação dela: mestre, é tão bom estar aqui contigo, ouvir-te, mas o meu marido, ele continua daquela forma inflexível, materialista, né? Ora com Roma, ora com a sociedade local. Devo usar a força? Devo forçá-lo a adotar o Evangelho? Deus não usa a força, Ele transforma. E Jesus acaba pedindo para que ela volte e seja fiel ao lar. Que ela olhe o seu esposo como um filho e que procure observar mais as virtudes do que os defeitos. O que ele está nos aconselhando? Senão o que você falou, de fazer o bem, de desenvolver certos valores que talvez não tínhamos. E sem essa dificuldade, sem essa dor, porque dói, Priscila. Os relacionamentos nos A gente não constrói. nos afetam, Exato. nos adoecem, mas também nos curam. Com essa visão espiritual, sim. Com essa visão espiritual, com certeza. E como que você enxerga, Rodrigo, esse desprendimento que a gente precisa ter, esse despertar e desprendimento para essa realidade? Como a gente pode praticar no dia a dia? Realmente trabalhar e lembrar sempre. Trabalhar, eu falo que é uma estratégia espiritual, porque já que a gente está reencarnado, a gente sabe de tudo isso, a gente precisa viver e se comportar desta forma. Então eu acordei, eu tenho que lembrar que estou um espírito materialmente reencarnado, mas estou sempre em contato também com a espiritualidade superior. Posso usar estratégias espirituais para viver aqui também. Sim. Isso que eu acho interessante e inteligente da nossa parte. Já que estou aqui, vou sempre me fortalecer espiritualmente. Eu tive uma experiência numa visita fraterna que realizamos no A Caminho da Luz, lá em Jundiaí, junto a uma comunidade. Certa feita, nós fomos numa casa onde havíamos doado um beliche para uma mãe solteira, junto com um filho de 14 anos. E a gente chegou naquele lugar bem apertado, uma casa muito simples, as paredes não tinham reboco, e ela toda feliz querendo mostrar o beliche, como que ficou ali naquele ambiente. E o beliche já era bem utilizado, fez aquele contraste com a parede, mas de repente um amigo me chama de lado. Rodrigo, posso falar uma coisa com você? Pode, claro. Não estou me sentindo bem. Eu falei, mas por quê? Rodrigo, essa experiência que eu tive aqui agora está mexendo comigo. Hoje eu briguei com a minha esposa porque ela comprou um sofá top. Só que como a cor do sofá não contrastava com a cor da parede, lá do nosso apartamento, que é enorme, eu acabei discutindo, o clima ficou pesadíssimo, e agora vendo essa realidade aqui, né, mexeu comigo. Olha, Pri, a importância o quê? Da experiência, de ir, né, de fazer essa vivência. De ir ao encontro do próximo. Exato. Obviamente a gente terá também a oportunidade dentro dos nossos lares, mas é a atenção, igual você falou, a atenção no dia a dia, em cada momento, onde que a gente pode despertar o lado espiritual, talvez numa simples visita à casa de um ou de outro. A gente precisa se sensibilizar cada vez mais. Exato. Olha, muito bom o nosso programa hoje, hein? E vamos continuar aqui com a virtude. Será que virtude é algo careta? Só de puritanos, de religiosos? Chegamos ao nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade com o cientista, médico, psiquiatra, Dr. Alexander Moreira Almeida. Veja a reflexão dele de hoje. Ciência, Saúde e Espiritualidade.
NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Virtude é uma coisa careta e só de puritanos? Importante perceber o que é virtude. Virtude vem do grego, significa arete. Arete significa excelência, a excelência humana. Então a virtude é o desenvolver do meu melhor potencial. Só que refletir sobre este potencial me ajuda a ver as minhas limitações e, ao mesmo tempo, me mobilizar para ser melhor do que eu estou. Mas se eu quero me acomodar no nível inferior que eu estou, eu não quero muitas vezes ouvir falar de virtude. Um filósofo atual, André Comte Sponville, tem um livro excelente, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E ele fala, hoje em dia quase não se fala mais de virtude. Não porque não precisamos mais dela, mas porque nós não queremos nos deparar senão com a nossa própria pequenez. Porque o olhar da virtude é ver o que nos separa e o que nos motiva para poder ir. Mas virtude não quer dizer também querer impor sobre os outros e nem se cobrar uma perfeição imediata, mas ter uma meta para onde eu vou me direcionar. Porque senão eu tenho para onde ir, não tem ventos favoráveis. Eu preciso de ter uma direção para onde eu mobilizo a minha vida. E hoje em dia, cada vez mais estudos apontam que as virtudes e as forças do caráter estão relacionados, no final das contas, com o bem-estar, com a felicidade, portanto, são uma dimensão fundamental do florescimento humano. Acompanhe as nossas redes, nós vamos com muita frequência falar de virtudes e de estudos que apontam o impacto das virtudes na nossa vida. E a gente finaliza com esta participação. O que será que um espírito desencarnado, mas consciente, valoriza? Haroldo Dutra Dias nos ajuda também com esta reflexão. Nem sempre aquilo que um encarnado valoriza é o que um espírito desencarnado valoriza. Por exemplo, nós valorizamos, às vezes de um modo distorcido e exagerado, o corpo físico. E um desencarnado não tem corpo físico. Nós, encarnados, sabemos que propriedades materiais e recursos financeiros concedem poder. Eu assisti a um filme com o João Gabriel e num determinado momento um super-herói, o Flash, pergunta para o Batman: qual que é o seu superpoder? Qual poder você tem? Ele fala: eu sou rico. Isso então reflete um valor do espírito encarnado. Porque de fato os bens materiais, eles abrem possibilidades no mundo físico. Muitas possibilidades. Possibilidades que podem ser utilizadas para o bem, para o auxílio, para o progresso, e possibilidades que podem ser utilizadas para o desvio, para a perdição espiritual. Porque os recursos materiais são forças neutras. Quem lhes dá colorido é a consciência espiritual que maneja esses recursos. Nós sabemos disso. Sabemos também que nem sempre aquele que foi dotado na terra de poder, dinheiro, fama e beleza, alcança a pátria espiritual em situação favorável. Que tem muita gente bonita que chega no mundo espiritual e toma um susto. E tem muita gente feia, se Deus quiser, vai chegar no mundo espiritual. E vai ter uma surpresa agradável. Então,
os parâmetros de avaliação dos espíritos não são os parâmetros de avaliação de um encarnado. Porque se você fizer uma pesquisa com todos os encarnados do planeta, vai coincidir alguns pontos. Por exemplo, qual o encarnado que quer não ter recurso material? Não quer. Qual o encarnado que não quer ser bonito? Jovem, magro. Eu lembro de uma amiga que me disse assim: para de pensar que mulher quer encontrar príncipe encantado. O sonho da mulher é comer e não engordar. Então nós queremos ser bonitos, termos recurso financeiro, termos acesso a poder e a influência. Poder e influência. Não necessariamente um poder político ou institucional. Influência. E fama. A glória pública, ainda que seja dentro da família, ou no bairro, ou na cidade. Esses são valores. E nós costumamos apreciar a palavra vitória, vencer, com base nesses critérios. Paz espera. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Porta Joia Lingerie. E nós estamos retornando das nossas férias. E aí você já sabe, março é o mês da nossa mega promoção. Toda a linha que foi descontinuada das fábricas com 50% de desconto e ainda você pode fazer em 6 vezes no cartão de crédito. Não deixe de vir conferir e aproveitar. Sempre aquela promoção
habitual de março no Porta Joia Araraquara. Aguardamos você para aquele cafezinho. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Paz espera. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida. Estamos recebendo orientações importantíssimas sobre o patrimônio espiritual. O que realmente vale para nós espíritos, viajores, rumo à nossa evolução. Estamos com ele, Rodrigo Miranda, aqui no nosso estúdio. E como ele contou essa última história da questão de realmente do desprendimento da matéria, da história do sofá, que as pessoas muitas vezes brigam por orgulho, por vaidade, por ego, por necessidades individuais que muitas vezes estão muito longe, né, da benevolência, da indulgência, do perdão. E quanto que a gente não vê isso no dia a dia de pessoas brigando até por escolhas de restaurante, que você contou aqui nos bastidores, não é, Rodrigo? A gente lembrou, pessoal, de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês, porque Kardec também, depois de tudo que ele vinha conversando com a espiritualidade superior, ele chega e fala para os espíritos, então, qual será o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? A pergunta 912. E a espiritualidade superior responde que é por meio da prática da abnegação. Abnegação. Mais uma vez a gente vê a questão de negar-se, de abnegar-se. Não é, Rodrigo? Exato. A partícula de negação, negar-se a si mesmo. Ao que muitas pessoas que se não refletirem nessa questão espiritual, falarão, mas eu vou negar os meus valores, eu vou abaixar a cabeça, eu vou fazer só o que os outros querem. E, na verdade, não é. É uma atitude proativa. É abrir mão das pequeninas coisas para ser firme nas grandes coisas. Os grandes espíritos, eles eram firmes nas suas bases. Um Paulo de Tarso, Pedro, com as suas diretrizes. Agora, quantas questões a gente pode abrir mão em detrimento da paz, da harmonia, da serenidade, do equilíbrio no lar, assuntos, gostos pessoais. E aí eu vou aprender o que também? O respeito à opinião alheia. Cada um é um mundo. Eu não posso controlar o outro, eu controlo a mim mesmo. Então, até aí é edificação espiritual. Porque como a gente sempre está falando, você aqui desde o primeiro bloco, a gente vai levar só o que a gente conquistou, não é verdade? A gente não leva o outro também, cada um tem sua evolução, cada um está no seu estágio e não tem relação conosco, certo? Certo, exatamente. E eu gostaria de fazer um fortalecimento em relação ao conhecimento, Pri. Porque o conhecimento, Deus é tão misericordioso que Ele nos abre tantas possibilidades de termos no conhecimento recursos para ampliarmos nossa visão e as experiências, que também se fazem conhecimentos. Quando, no entanto, nós deixamos isso de lado, quando nos tornamos rebeldes, muitas vezes surge a dor, para que não percamos a oportunidade da melhora, retornando ao mundo espiritual sem a preparação devida.
E eu me recordei de uma situação de uma senhora, ela tinha por volta de 70, 75 anos e teve uma vida extremamente orgulhosa, muito orgulhosa. Ela nunca pedia nada a ninguém, sempre se considerava acima das situações. E num determinado da vida ela teve um AVC. E ao ter o AVC, ela precisou de cuidados dos seus familiares, das pessoas que a rodeavam. E a gente percebia, né, de forma com compaixão, como era difícil a situação daquele espírito que estava constrangido agora a ceder. Então, Deus tem inúmeros recursos. E nós estamos com essa possibilidade do conhecimento espírita para ampliar e dilatar nossa visão, faltando-nos a vontade para colocar em prática. Porque senão vem o aguilhão, a dor, nos convidando isso. No livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, na questão 246, ele fala que a provação é justamente a luta para que o discípulo desenvolva o trabalho em si, buscando também a sua edificação espiritual. Então, muitas vezes a gente entra nessa provação porque não observamos as oportunidades de fazermos por nós mesmos, enquanto estamos na primavera das forças, no verão, no outono, e vamos aguardando a chegada do inverno e o tempo passa e muitas vezes voltamos ao mundo espiritual sem as construções devidas. E a gente muitas vezes pode abençoar as dores que chegam, as provações, os desafios, porque estamos sendo testados. Que pode ser uma grande expiação, como pode ser grandes provas para que a gente se desenvolva cada vez mais e construa patrimônios espirituais maiores, não é, Rodrigo? E foi por isso que no capítulo 9, item a paciência, item 7, o Espírito Amigo que ele diz, a dor é uma bênção que o Pai concede aos seus eleitos, para que consideremos a dor como bênção só com inteligência espiritual. Como que essa dor é uma bênção? Eu estou sofrendo, ela não passa, demora, ou se eu não estou sofrendo, um ente querido meu sofre, a gente não está feliz, como isso é bênção? E essa bênção é aquele convite para que o espírito se torne saudável. Olha que bênção! Através da dor, muitas vezes, eu me reequilibrar, eu vencer um sentimento doente, eu promover a própria luz nessa mudança de atitude, né? Ser um espírito melhor desde já, através de uma dor, de uma dificuldade, de um desafio que pode ser material, de natureza econômica, ou emocional, ou espiritual. Eu nunca me esqueço que eu li na literatura espírita mesmo, eu li uma história de um espírito que reencarnou 9 vezes para desenvolver a questão relacionada ao ciúme. Ela precisava... Diana, a Diana. Livro Pontos e Contos. Livro Pontos e Contos. Estranhos Credores é o capítulo. Eu fiquei tão Humberto chocada. Maravilhosa essa história, linda ao final, todos os esforços que esse espírito fez para que ela pudesse se livrar do ciúme. Exato. E a gente percebe, então, que é algo profundo mesmo a gente desenvolver as virtudes e a gente trabalhar as nossas deficiências morais. Talvez não seja nesta reencarnação, mas a gente pode iniciar nesta reencarnação. Perceber, olhar para dentro, como você falou, autoconhecimento. Nossa, eu sou ciumento, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, né? Eu tenho uma superioridade. E olhar para essas questões internas e falar, o que eu faço com isso? Como que eu vou melhorar? Todos os dias ali. E percebendo, nossa, aqui eu fui mal educada, aqui eu fui orgulhoso, aqui eu não consegui perdoar. E tentar, de fato, desenvolver a nossa... Depende muito mais da gente. Como você falou, a faculdade soberana da alma é a vontade. Sim. Não é? E nós estamos com as melhores ferramentas para agir nessa existência. Na próxima, a gente não sabe. Então, façamos por onde desde já. Os recursos que a gente tem, e temos tantos, às vezes a gente não para analisar esse balanço das possibilidades que Deus nos deu. O trabalho, o corpo físico, a família, o centro espírita, o evangelho, as pessoas que conosco nos relacionam, as portas abertas, as portas fechadas, porque também são professores. E quantas benesses oferecidas para que a gente desperte e cresça em espiritualidade, em bondade,
É isso mesmo. Quando a gente fala de desprendimento dos bens materiais, da verdadeira propriedade, que é o título do nosso programa, a gente também entra numa questão paradoxal relacionada à humildade, simplicidade, subserviência. Muitas vezes falam, eu sou muito bonzinho, eu deixo tudo, as pessoas fazem o que querem de mim. Ou, eu sou muito simples, eu sou muito humilde, eu uso roupa rasgada, eu uso isso. Não estou preocupado com os bens materiais. E a gente percebe que a pessoa está desprezando os bens materiais. E nós não estamos aqui, desapegar não é desprezar, certo? Nós não estamos aqui para desprezar a nossa casa, o nosso carro, o nosso estudo, a nossa roupa, a nossa vida. Nós estamos aqui para colocar a espiritualidade acima da materialidade, desenvolver por meio da matéria. Mas a matéria não pode ser desprezada. Isso é importante falar num programa como esse, porque as pessoas às vezes caem no extremo oposto. Não ligo para nada, não preciso ter casa, não preciso ter roupa. É a lei do progresso. Não é? Quem não quer ter essas oportunidades, essas possibilidades? Tudo é sentimento. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser um conflito. Eu não quero receber isso porque eu quero provar para minha família que eu sou autossuficiente. Por isso que eu desprezo essas possibilidades que eles me oferecem de recursos. Isso seria um orgulho? Orgulho. Não, eu fico aqui quietinho. Às vezes eu não quero ser julgado. Mais uma vez, uma face do orgulho. Eu não quero errar, a covardia moral. Então, olha como é importante o autoconhecimento, Priscila. Se analisar realmente. A gente não precisa sair com uma bandeira falando a sua dificuldade, mas nós precisamos nos conhecer. Porque no mundo espiritual, os espíritos responsáveis fizeram isso e tiveram a sua programação reencarnatória. Para esse momento que estamos vivendo, não vamos esperar chegar no mundo espiritual para uma nova análise. E foi por isso que o professor Eurípides Barçanufo, no livro Tormentos da Obsessão, lá nos idos do ano 99-2000, informa que há espíritas chegando em condições difíceis no mundo espiritual. E a gente fala, nossa, mas com inteligência, conhecimento, valor moral, tudo para que tenhamos acesso, como chegamos mal? É porque não colocamos em prática, não sentimos. Porque não desenvolvemos essas virtudes dentro de nós. A gente sabe, mas a gente não vive. Exato. Olha, programa importante para que a gente realmente entenda e volte aí a nossa rota, é um alerta para que a gente nunca esqueça de fato que o que fica é o que a gente desenvolve de mais importante nos nossos corações. Eu acho que a gente vai precisar de bastante coragem sempre, não é? Seguir com muito coração aí na nossa vida, mas a gente chega agora na dica da Editora Clarim, porque a gente está aqui falando da nova edição do livro Caibar Chuta, o Bandeirante do Espiritismo, edição totalmente revitalizada da sua mais conhecida e completa biografia. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional do Espiritismo e o Jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine, receba aí na sua casa, seja um assinante digital, mande no WhatsApp 16 992706575 ou entre lá no site www.oclarim.com.br. Combinado? A gente agradece a participação, a gente agradece a presença aqui na cidade de Araraquara. Muitíssimo obrigada, Rodrigo. É uma honra tê-lo hoje aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, que Jesus a abençoe nesse programa e a todos os nossos amigos também, muita coragem, muita esperança. São dias que marcam oportunidades nas nossas vidas. Procuremos então os patrimônios reais da alma para que a gente avance com todas as possibilidades e recursos que o Pai nos ofereceu. É isso mesmo, a gente fica por aqui. Um beijo grande e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Funerária Bom Jesus. Funeral Pet Bom Jesus. Crematório Morada do Sol. Humano e Pet.
Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.